Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Eu te amo, eu oro por você. É um prazer para mim estar aqui. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou estar na rua Taquari 995, na Moca, às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, o jejum, vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Vai ser um dia glorioso em todos os nossos templos. Pegue a sua família e venha. Traga um convidado. Se você parou, volta. Nós amamos você. Ei, volta, venha. Talvez você já nos visitou uma vez ou outra e, por algum motivo, não voltou, não permaneceu, ou esteve um tempo, depois parou, desanimou. Não, não faça isso. Nós amamos você. Jesus te ama. Está buscando por você. Aí não é o seu lugar. Parado, estagnado, ou indo lá e cá, pulando de galho em galho. Não, nós temos que ter um lugar para chamar de lar. Sim, nós precisamos estabelecer a nossa vida. Sabe? Continuismo, estabilidade, consistência. Você quer sucesso? Você precisa. Sabedoria. Se não tem, tem que pedir. Inteligência espiritual, emocional. Discernimento. Sabe? Esse dom, e Deus nos dá. Visão. A Bíblia diz que onde não tem visão, o povo perece. Nós precisamos de visão. Visão de Deus. E é ouvindo a palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos permanecer no templo. Nós precisamos ter hábitos saudáveis. Os hábitos, Deus usa dos hábitos. Tudo que você faz 2 vezes, a segunda vez já fica mais fácil. 5, mais fácil ainda. Então, nós temos que fazer o que funciona. A Bíblia diz que Jesus tinha o hábito de ir à igreja. Nós temos que ter o hábito. Era de costume de ir era costume ir à sinagoga. Daniel tinha o costume, o hábito de orar 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Davi orava 7. Então, assim, essas pessoas foram... Daniel foi muito bem sucedido, Davi foi muito bem sucedido. O nosso Senhor Jesus se retirava continuamente para orar. Estava o tempo todo ensinando a palavra, estava na sinagoga, estava ensinando a palavra, estava orando, se retirava para orar. Então, nós precisamos nos envolver com projetos saudáveis e ter hábitos saudáveis, rituais saudáveis. E buscar a Deus é o que funciona, é saudável para nós, para a nossa família. Colocar Deus no centro da nossa família, dirigindo a nossa vida. É disso que a gente precisa. Sermos dirigidos por Deus, norteados por Ele. Para isso, nós precisamos dessa influência, nós precisamos estar nesse ambiente de fé que a igreja, ouvindo, recebendo, alimentando, sabe? Buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E o que diz a Bíblia? Todas as coisas serão acrescentadas. É dessa maneira que nós vamos frutificar, que nós vamos dar bons frutos. Venha, esteja entre nós, levante-se, tome essa decisão. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me colocar na presença de Deus. E é certo que Deus vai te abençoar demais. Em tudo.
Com certeza. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Provérbios 25, 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Simples, como fonte contaminada. O que adianta? Ter água e ser uma água que não pode beber. O que adianta ser um crente, mas que se curva diante do ímpio, diante dos problemas, diante de ameaças? Não, o justo não fraqueja diante do ímpio. Não pode. É uma vergonha. E o que o Senhor está dizendo para você? Não fraqueje diante do ímpio. Não pode fraquejar diante do ímpio. Você não tem que temer nada. Você tem que confiar em Deus e se manter na posição de quem tem um Deus grande que cuida de você. Olha o que diz aqui em Provérbios 26, 4, vou ler nas duas traduções. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faça semelhante a ele. Não respondas ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Queridos, nós não vencemos o ódio com mais ódio. Nós não vencemos o diabo sendo usados por ele. Nós não vamos conseguir vencer uma situação. Por exemplo, como é que você quer prevalecer numa situação em relação a uma pessoa tendo o mesmo espírito que ela? Hã? Se você faz o mesmo que ela está fazendo, ela te critica, você critica mais. Ela te ataca, você ataca mais. Não. Então, assim, nem fraquejar, não pode fraquejar diante do ímpio, jamais, você tem que se manter firme. E esse fraquejar, às vezes não é só se intimidar, às vezes é cair na cilada de se igualar a ele. Quer dizer, é justo, mas está descendo ao nível dele, fraquejou, desceu ao nível dele. É justo, mas está igual a ele. Está agindo igual a ele. Não faça isso. É tolo. Não respondas ao tolo. Não dê a resposta, não dê voz a ele. Deixa ele falando sozinho. Às vezes o diabo vem e ele usa de situações para ver se você, assim, para minar você mesmo. E se a pessoa não estiver focada, ela se distrai. E acaba se igualando, fazendo a mesma coisa. Isso é em casa, isso é no trabalho, isso é na vida. Quantas vezes, não faz muito tempo, alguém falou para mim que alguém mandou uma indireta para ela na rede social, não sei se foi no Facebook. Ela foi lá e mandou outra, e de repente, a hora que ela viu, eles estavam brigando já, em rede social. Ela falou que, de repente, deu uma vergonha nela, porque ela lembrou. Ela falou, eu lembrei que eu era crente e que eu sou uma embaixadora de Cristo. E estava lá, brigando em rede social. A maior baixaria. Ela disse, acredite, eu fiquei tão cega que eu esqueci que eu sou uma crente. E que eu não posso agir dessa maneira. O diabo veio e foi e eu fiquei cega. A pessoa falou, eu fiquei cega. Cega! E fiquei lá.
naquela situação, envolvida naquela situação. E aí eu me despertei e, graças a Deus, ela disse, foi, bispo, ouvindo os programas, ouvindo, eu comecei a ouvir, que eu estava com muita raiva, eu estava com muito ódio, sabe? Eu estava, assim, já pronta para, assim, bater na pessoa. E aí eu comecei a ouvir a palavra e vi que aquilo era uma grande estupidez, eu estava me distraindo. Eu gostei muito da palavra que ela usou. Ela falou, naquela semana, os programas, a senhora estava falando muito sobre se distrair, distrair, distrair. E eu vi que eu estava totalmente distraída. O diabo estava usando daquilo para me distrair, eu estava sem foco. E ela disse, ainda a senhora estava pregando e disse, o que você foca, expande. E realmente, eu estava focada naquilo. Em dar resposta, em atacar, em brigar. E eu não ganhei nada com isso, só assim, um escândalo, porque eu estava sendo um escândalo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, seja o que for. Eu me lembro de uma esposa que disse assim para mim, bispa, meu marido chegou e assim, acabou comigo. E eu fui e acabei com ele também. E aí eu estava muito chateada e fui orar. E eu peguei a caixinha da promessa e o versículo que saiu para mim foi, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. E ela disse, eu fiquei com tanta vergonha, porque o meu marido tinha sido tão tolo, tão assim estúpido, e eu acabei sendo mais estúpida que ele ainda. Muito mais que ele. Porque eu acabei respondendo e assim, foi a maior baixaria. Ele brigou de lá, falou de lá, eu falei de cá, e assim, sendo que naquele momento eu tinha que ter agido com sabedoria. Dado tempo, acalmado. Quer dizer, eu era crente, porque, na verdade, o marido aparecia aí uma vez ou outra com ela na igreja, mas ela era crente. Ela que estava indo continuamente, ela que era a coluna da casa. E ela disse que quando ela abriu, pegou a caixinha da promessa, a palavra que veio para ela, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. Ela falou, quer dizer, naquele momento eu não dei testemunho nenhum, eu me igualei a ele, e assim, ele não tinha como ver Cristo na minha vida. Porque ele estava estressado e descarregou a ira dele em mim, e eu acabei revidando no mesmo nível que ele. Então, seja com quem for, em nome de Jesus. Se mantenha na posição daquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Na posição de justo. Não desça ao nível do ímpio. Não respondas ao tolo, para que você não se torne semelhante a ele. Está aqui, ó. Para que não te faça semelhante a ele, para não se igualar a ele. Você é luz. Você é um representante de Deus. Da sua boca tem que sair palavras de amor, de perdão, de misericórdia, de temor. Não xingamentos. Porque quantas pessoas que se dizem cristãs, mas quando tem que xingar, gritar, espernear, peraí, o que nós temos aprendido com Cristo? Temor de Deus precisa haver na nossa vida. E aí, muitas vezes, o que a pessoa diz? Mas, bispo, não dá, olha isso, é muita injustiça, isso e aquilo. Bom, eu vou te dar uma palavra aqui, ó. Aqui, ó. Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. Quem vai julgar nossa causa? Deus. Quem vai nos justificar?
Deus. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Na Almeida, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quem vai nos salvar? Até de nós mesmos? O Senhor. Quem vai julgar a nossa causa? O Senhor. Quem vai nos justificar? O Senhor. Quem vai nos abençoar? O Senhor. Quem vai nos livrar? O Senhor. O Senhor. Não coloca a sua mão. Quando você coloca a mão, Deus tira. Deixa Deus fazer justiça. Deixa Deus julgar a sua causa. Deixa Deus trabalhar. A gente não muda as pessoas. Não muda. Ei, nem a nós mesmos. A gente só consegue mudar com a ajuda de Deus. Sozinhos não conseguimos. Então, nós temos que deixar as pessoas nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer a obra. Não tente mudar ninguém. Não adianta. Se uma pessoa não ouve a Deus, ela vai ouvir você. Queridos, preste atenção. A gente tem que agir com sabedoria na vida. Isso eu aprendi cedo. Se a palavra não falar com uma pessoa, se a palavra de Deus não está falando com uma pessoa, ela vai ouvir a mim. Deixa Deus. Não adianta você achar que você vai colocar algo na cabeça de uma pessoa. Deixa Deus fazer. Então não adianta você brigar com ela. Não adianta xingar, espernear, isso e aquilo. Não. Deixa Deus fazer a obra. Porque às vezes a pessoa está tão tola, está tão cega. E tudo que você vai fazer é se igualar. Você não vai conseguir nada mais do que se igualar a ela. Se ela está cega, você está agindo como um cego. Se ela é tola, você está agindo como um tolo. Se ela é uma insensata, está agindo como um insensato. Quando você desce ao nível dela. Quando você fica lá dando voz a ela. Respostas. Tem coisa que não merece resposta. Sabe uma coisa eu aprendi com Jesus? Primeiro, quando alguém fala algo de você, deixa Deus julgar a sua causa. Porque quanto mais você tenta se defender, mais culpado parece. Quando uma pessoa está cega, nada vai entrar. Quando já entrou no coração, quando algo já tomou o coração dela, não adianta. Quando ela tomou uma decisão, deixa ela viver as experiências dela. No mais, ore. É isso. É o máximo que você pode fazer. É orar e colocar aquilo nas mãos de Deus. Porque às vezes a pessoa está tão cega que quanto mais você fala sobre aquilo, mais você fala, olha, isso é ruim, isso não é bom para você, mas ela se apega àquilo. Mas, eu me lembro do meu filho mais velho, ele, muito jovem ainda, se relacionou com alguém, ele estava namorando alguém, e eu sabia que aquela pessoa não era algo bom para ele, não seria bênção na vida dele, como não foi. E só que ele estava tão envolvido que quanto mais eu falava, mais ele se fechava e mais ele se apegava àquele relacionamento. Então eu não estava sendo sábia. E Deus, então, foi quando Deus me abriu a mente para que eu apenas orasse. E quando eu parei de falar e só orei, e falei, Senhor, tira isso do caminho do meu filho, Senhor, faça a obra. Deus começou a mostrar, Deus foi colocando uma divisão, e Deus fez a obra.
e depois colocou uma pessoa certa no caminho dele, e ele se casou, e graças a Deus é muito abençoado, e tem 2 filhas maravilhosas, e assim, tudo caminhou bem. Mas, quanto mais eu falava, mais ele se fechava e mais ele se apegava àquele relacionamento. Então, assim, quando já entrou no coração e a pessoa está cega, ela não vai te ouvir. Você tem que ir a Deus. Tem que falar com Deus. Então, o meu conselho para você é, fala com Deus. Não é hora de você falar com essa pessoa. Fala com Deus. Deixa Deus fazer a obra. E assim, seja o que for, não desça no nível do ímpio. E também não fraqueja diante dele, não tenha medo de nenhuma situação na vida. E mais, não respondas ao tolo. Deixa ele falar. Deixa Deus responder por você. Deus é o seu juiz. Ele é o teu legislador, ele é o teu rei, é ele que vai te salvar. Seja qual for a situação da sua vida, é Deus que vai te salvar, é Deus que vai te livrar. Então, eu te garanto que assim, seja qual for a situação, uma injustiça no trabalho, na família, Deus é que vai te justificar. Uma injustiça na igreja, Deus vai te justificar. Uma calúnia, uma difamação, Deus vai te justificar. Ele vai. Apenas ore e assim, se envolva com as coisas certas, focalize o propósito da sua vida, não fica focado nessas coisas, tira o seu olhar de tudo isso e segue o seu caminho em paz. Confiando em Deus. Vai lá, coloca tudo diante de Deus, deixa Deus dar a resposta, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus, que a obra de Deus é perfeita. Descansa no Senhor. Eu te asseguro, coloca tudo isso diante de Deus e Deus vai fazer a obra na sua vida. Seja a luz, seja o sal, seja o exemplo, seja o embaixador, seja o sábio, seja sábia. Sábia em tudo. Um justo sábio. Uma mulher sábia, um homem sábio. Uma pessoa sábia. E Deus é que vai agir nessa questão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um portal com rico conteúdo que irá te ajudar todos os dias. Assista aos cultos e ao programa Mudança de Vida hoje. Compartilhe com seus amigos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que chorama muito, está falando com ela com amor. Passa do teu sangue sobre ela, abre a mente dela, dá força, dá a ela a visão que ela precisa, a força que precisa, para ela passar e passar, meu Deus, com sabedoria, com visão e viver os milagres dela. Abençoa a vida dela, a família dela, abençoa os lares, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e eu peço mudanças, definições, milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando e que o Senhor levante mais semeadores que precisamos.
essa atitude de fé maravilhosa leva a grandes vitórias, essa é uma boa terra e quem tem plantado aqui tem sido muito abençoado. Onde os programas Fé Chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, meu Pai, e que a visão dela seja ampliada, que ela veja o que ela não estava vendo, que ela receba a força que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico. E ontem terei o prazer de estar às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia e esteja entre nós. Deus te abençoe. Amor não é sentimento, é atitude. Acredite, o Deus da Bíblia transforma vidas. Faça tudo o que beneficia a sua vida espiritual. Diga, eu já venci essa batalha. A fé muda situações. Adquira os livros da Bispa Cleo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Conheça nossa página no Facebook, facebook.com/bispacleo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Ministério Mudança de Vida, um novo estilo de vida. Since time began till forevermore.